Dário, bom dia. Acho que já dá para a gente começar. A gente está com um número ideal de pessoas, já ultrapassamos os 100 número de inscritos aqui acompanhando a gente ao vivo. Queria dar para você primeiro as boas-vindas, você nosso internauta, você que acompanha os webinars da Câmara. Se você não me conhece, meu nome é João, eu sou responsável por alguns projetos associativos na Câmara Alemã e a gente está aqui hoje dando início à nossa primeira série de webinar com um tema mais gerencial, com um tema de gestão, que tem como objetivo conscientizar os nossos associados a respeito de um tema que está muito em pauta, que é a gestão remota de equipes, obviamente, devido ao contexto geral que o nosso país e o mundo se encontra. Vale mencionar que o nosso posicionamento da Câmara Alemã a respeito de toda essa imprevisibilidade que a gente está passando é basicamente, ao invés de cancelar os nossos eventos, a gente adiou todos eles, sem nenhuma data específica para quando que esses eventos presencialmente voltarão, mas a gente transformou a maioria deles em webinars. Então, eu queria te convidar não só para ver esse aqui, como você está vendo agora, mas também você ter a oportunidade de conferir todos os outros webinars que a gente já fez e que faremos. A gente está tendo praticamente um webinar todos os dias, então está uma média bem legal para a gente manter o nosso objetivo de conscientizar o nosso associado e fazer com que ele saiba e esteja preparado para enfrentar não só essa crise como qualquer outra e qualquer imprevisto que possa acontecer num futuro próximo. Tá? A minha função aqui hoje não é de uma grande mediação, onde há um painel com diversas pessoas, muito pelo contrário, a minha função ela é de servir como fonte de comunicação entre você, nosso internauta, com o nosso palestrante, que é o Dário, que eu já vou apresentar. Tá? Então, eu queria convidar você e que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Embaixo da sua tela tem um quadro escrito Q&A. Q&A nada mais é do que Questions and Answers, em português, perguntas e respostas, onde você pode se apresentar e fazer a sua pergunta para o Dário. Eu vou coletar essas perguntas ao longo do webinar e nas pausas propícias eu vou perguntar ao Dário qual que é a sua dúvida. Queria estender também isso não só para dúvidas, mas eventualmente você tem algum comentário de alguma prática do que você aplicou e deu certo, a gente também pode compartilhar. Se você quiser que eu mantenha o seu anonimato, isso também é possível, basta me avisar. Então, eu vou estar durante o webinar inteiro de olho nessa caixa de Q&A, em que eu vou ler sua pergunta e vou poder perguntar para o Dário ou algum comentário interessante de algo que já funcionou para você, para a sua empresa. O Dário, vale a pena a gente mencionar que ele tem experiência com esse tema já há muitos anos. Tá? Ele não é uma pessoa que veio aqui compartilhar não só, mas também o que ele vem aprendendo nesses últimos dias de caos, digamos assim, mas até pelo DNA de consultoria, ele já tem suas equipes em diversos estados e até países há muitos anos, então ele veio compartilhar com a gente alguns pontos de como as empresas devem se preparar para crises como essa, aspectos sociais, emocionais do home office, o uso da tecnologia, dicas em gerais, enfim. O Dário, ele é responsável por toda a operação da Stauffen Tática, que é uma consultoria associada nossa já há décadas, e ele vai ser o palestrante de hoje, então eu queria passar a bola para ele, Dário, se você puder dar as boas-vindas para o pessoal e também relembrá-los, usar a caixa de Q&A para eu poder fazer essa pergunta para o Dário. Dário, seja bem-vindo, muito obrigado pela contribuição, agora é com você. Obrigado, João Vitor. Agradeço à Câmara Brasil-Alemanha, HK, a você pelo convite, a Nina, e é um prazer mesmo num momento bastante delicado que nós estamos passando, inédito. É um prazer estar compartilhando, trazendo um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente, como você mencionou, aquilo que nós também já vivenciamos de alguma forma e que foi bastante intensificado nesse momento, né? Infelizmente, mas por outro lado está trazendo oportunidade de definirmos novas formas de trabalho, novas formas de pensar e agir, né? Bem-vindos a todos. Fico feliz que acho que tem uma audiência bastante razoável, aí, mais de 100 pessoas. Pelo que eu vi na lista de participantes, pessoas, grande parte, realmente a grande maioria, de áreas administrativas, seja comercial, marketing, jurídico, financeiro, recursos humanos. Então, realmente,
eu acho que é o público que está mais interessado e buscando formas de fazer gestão das suas equipes, né, nesse momento. E é isso que eu quero compartilhar um pouco. Aqui não há verdade absoluta, né? Eu acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco da nossa experiência, aquilo que nós, como consultores, fazemos internamente, como consultores ajudamos as empresas. Mas também quero deixar, apesar de ser um webinar, não permite muita interação, né, como a gente faz num workshop, numa conferência, mas eu gostaria de deixá-los bastante à vontade, além de levantar perguntas, quem queira compartilhar alguma experiência que tem sido positiva, boa nesses últimos dias, né, semanas, dias, vale a pena aqui também, né, para complementar aquilo que eu for discorrendo aqui. Então vai ser muito bem-vindo. Pode enviar no próprio Q&A. Daí o João Vitor ele menciona como um compartilhamento de experiência, de boa prática. Então isso vai enriquecer mais ainda. Eu acho que vai deixar esse compartilhamento com outras pessoas venha a ser benéfico. Bom, meu nome é Dário Espínola, sou responsável pela Stalfin Brasil. Fui um dos fundadores da Tática Consultoria. A Tática foi adquirida pela Stalfin em 2013, tem 7 anos. Stalfin é uma empresa alemã. Então fazemos parte desse grupo alemão que tem presença em quase todos os continentes, China, na Europa, Suíça, Itália, Alemanha, na Europa, leste europeu, Brasil, na América do Sul, México, Estados Unidos. Tenho praticamente 20 anos de experiência com consultoria, tenho 44 anos, os últimos 19 anos com a Tática, né, agora a Stalfin Tática. Nossa consultoria é muito voltada para gestão Lean, mas hoje a gente tem muito mais, ajuda as empresas a buscarem performance de uma forma geral. O Lean é nosso backbone, né? E aí vem a transformação digital também para alavancar, onde você tem processos Lean para que eles sejam mais robustos, mais ágeis, rápidos, né? onde você não tem mais desperdícios e precisa dessa agilidade. Vem a indústria 4.0, transformação digital. Então, o nosso propósito é ajudar as empresas a buscarem alta performance, ter uma cultura de alta performance, né, em todas as áreas e processos que tragam impacto para o negócio e retorno ao investidor. Acreditamos muito nessa nossa forma de atuação, integrar processos, tecnologias e pessoas. Né, esse lado direito aí que vocês podem estar vendo na tela, processos e tecnologia, é onde metodologias, onde realmente você pode ver fisicamente aquilo que muda no processo, só que se a gente deixar de lado o lado esquerdo as pessoas, a liderança, não se sustenta aquilo que é colocado em prática nos métodos. Então nós trabalhamos tudo que a gente faz, todos os projetos, os clientes que nós atuamos, a gente trabalha isso simultaneamente, nesses dois vetores, desenvolver as pessoas, a liderança e simultaneamente fazer a transformação dos processos. Aí só rapidamente, né, motivo de orgulho para nós, um mês atrás a Stalfin foi reconhecida como a melhor empresa de consultoria em Operations Management na Alemanha, à frente aí de várias empresas bem conhecidas, reconhecidas também, né, em suas áreas. Então isso para nós é um orgulho bastante grande. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. A agenda que nós seguiremos, eu vou passar, claro, um webinar é bastante rápido, né? Estamos falando aí um pouco menos de 1 hora, praticamente, incluindo perguntas, respostas. Mas eu busquei estruturar esse compartilhamento aqui com vocês nesses 5 tópicos e que estão bastante assim ligados àquilo que a gente está vendo, vivenciando nós mesmos e os nossos clientes, as empresas que a gente conversa. Então, aspecto social e emocional do home office. Então, esse foi um primeiro impacto que todo mundo teve aí nas últimas 2 semanas, principalmente. Pontos importantes que a empresa precisa considerar nessa situação inédita agora, numa mobilização muito rápida. O que significa ter entregas eficientes, com rotina, com disciplina. Vamos falar um pouco disso também. E como que o uso da tecnologia favorece a comunicação, a interação, a colaboração. E aí, felizmente, temos isso a nosso favor hoje, né? Se tivesse ocorrido isso, acho que 30 anos atrás, seria uma dificuldade muito grande. E para finalizar com dicas para uma boa organização no ambiente home office, eu quero também compartilhar um rápido case para vocês.
Como mencionado, podem ir levantando perguntas, né, fazendo ao longo da apresentação. Acho que em algum momento mais para metade aí, o João faz uma interrupção e, se for conveniente naquele momento, será um prazer aí estar compartilhando e já respondendo alguma pergunta. Bom, falando um pouco do aspecto social e emocional, né, além, acho que praticamente de forma acertada, muitas empresas, grande maioria, colocou seus funcionários, colaboradores para trabalhar remotamente. Muitas pararam, né? Férias coletivas, foi um momento de dúvidas e o que fazer para evitar contágio da Covid. Em algum momento ocorreu também que empresas começaram a ter falha de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos começou a falhar porque empresas paravam, então o que forçou também ter paradas. E garantir, em primeiro lugar, garantir saúde dos colaboradores. Isso foi um ponto bastante importante de imediato que a gente vem vivenciando nas últimas 2 semanas, sem precedentes, né? E aí colocam de férias, faça um trabalho home office, coloca em casa, reduz jornada de trabalho, enfim, muitas dessas dúvidas e medo também veio por parte do colaborador, né? Porque ao mesmo tempo que a empresa coloca para trabalhar em casa, fazer home office, eu preciso continuar desenvolvendo, fazendo produtos, serviços, né, atendendo o mercado. Só que aí essa situação exige priorização de funções e atividades essenciais. O que realmente eu preciso manter, o que é essencial, quais são as pessoas essenciais, não, desculpa, não é nem pessoas, mas funções essenciais que eu preciso nesse momento para manter o mínimo da operação. E quem que eu posso reduzir jornada, colocar em férias ou fazer, né? E como que fica a situação se eu faço um home office, eu coloco 50% dos meus, eu acho, foi até uma frase aí do diretor de gestão da Magazine Luiza, não, Luiz Felipe, mencionou, se eu coloco 50% dos empregados, eu deixo na empresa e os outros 50% fora, né? O que acontece se 50% pega o Covid? Eu tenho contágio. Os demais tocam a empresa, tocam a operação essencial. Então, essas dúvidas e medo também, tanto das pessoas quanto da empresa, né? Está sendo bastante presente. E essas incertezas de futuro exigem bastante diálogo com os colaboradores e muita transparência, passar as informações de maneira transparente, passar tranquilidade, né? Porque o aspecto social de ter uma mobilidade, ir trabalhar em casa, né, remotamente, o medo, então, a pressão, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu emprego, eu vou continuar, né, com o meu trabalho, vai reduzir jornada? Isso levou tem bastante dúvidas, né? E a gente vê também o seguinte, há uma diferença, né? Vamos conceituar. Um modelo home office, ele não é um modelo comum. Porque normalmente o modelo home office, quem já pratica isso, ou empresas que já vêm praticando isso há muitos anos, empresas de tecnologia principalmente, com horários flexíveis, muito voltado para as entregas, né, para os entregáveis, projetos, tarefas que podem ser entregues semanalmente. Isso é feito de maneira coordenada, estruturada, planejada. A situação que a gente está agora não foi planejada, foi forçado para muitas das empresas. E aí a gente separa aqui o trabalhar em casa e realmente o home office, né, como algo aí separado, estruturado. E o trabalhar em casa foi essa necessidade rápida de se ir para o ambiente de casa, né? Só que lá o que aconteceu? Fazer uma obrigação de fazer um home office, né, forçadamente. Quem tem família, esposa, enfim, companheiras ou companheiros, maridos, também nessa situação. Para quem tem filhos, vem a situação do homeschooling, né? Então, o ambiente home ficou mais complexo, né? Que forçou muita gente a uma situação como ficar em casa, né? Então, o que não é fácil. Acho que gera bastante distração, eu diria. Vou mostrar aqui um vídeo bastante rapidinho. Acho que bastante gente deve ter visto esse vídeo,
bastante até hoje. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. Passa a ser, eu diria, eu acho que até engraçado, né? Mas a ideia aqui é mais ou menos, eu acho que essa situação que muita gente pode estar vivenciando. Eu, particularmente, tenho 3 filhos e é uma das situações que o que eu fiz, né? Tenho feito para evitar isso. Eu tranco pelo menos a porta, mas assim, isso é só para ilustrar a dificuldade, né? Essa complexidade que a gente está tendo em fazer um home office e trabalhar no ambiente em casa. Esse é um vídeo que está no YouTube, acredito que muita gente deve ter recebido. Bom, nisso, e aí vem muitas dúvidas. Acho que o líder, o gestor, o líder, ele tem, como eu vou saber, né, a dúvida na cabeça dele, como eu vou saber que meu time está fazendo o que precisa ser feito, né? Tem função de priorizar das tarefas. E o liderado, quem está isolado, como que meu líder vai saber que eu estou trabalhando de forma eficiente, fazendo a minha parte? Então, gera também, nesse aspecto aí emocional, nesse aspecto, muitas dúvidas, inquietudes por parte dos dois lados, né? O isolamento leva a isso daí. E aí, o que a gente pode até entender é que o home office, se bem executado, planejado, ele pode aumentar a produtividade. Mas, ao contrário, se persistir muita inquietude e não tiver a transparência e uma forma estruturada para fazer isso, vai levar ao contrário, a mais ineficiência, não ter entregas, baixa qualidade, retrabalhos, problemas interpessoais com a equipe, com seus líderes e a desmotivação. Isso acaba vindo fatalmente, né? E tem também, assim, quando a gente fala, ele pode aumentar a produtividade, a gente enxerga que, a gente vê relatos, né, nós mesmos, eu estou produzindo mais, eu estou entregando mais, mas isso não necessariamente é produtividade. O que pode estar acontecendo, e está acontecendo com muita gente, está ficando mais tempo conectado, está isolado com menos interrupções, a quantidade de horas gastas de trabalho pode estar sendo maior para algumas pessoas. Então, aparentemente, ou pode realmente estar entregando mais, mas não está sendo produtivo, está usando mais horas. Claro, você evitou transporte, deslocamento, comutação, então aquele tempo que você acordou, entre acordar, tomar um café e já ir para o desk ali, para o seu computador, você tem um tempo que era antes usado para outras coisas, né, um transporte, a comutação, e não tem mais. E a própria preocupação leva as pessoas a ficarem mais conectados também. Então, um ponto de cuidado. O que a gente quer, na verdade, e precisa ter, é um equilíbrio, né, aí entre ser produtivo, realmente, dentro de horas que permitam aí trabalhar no home office, e um equilíbrio até mesmo dentro de casa, família e outros aspectos pessoais que podem ser considerados, que devam ser considerados. Tá? Eu vou avançar. Esse foi para dar um rápido background, né? Eu acho que todo mundo está passando por isso daí. Alguns pontos importantes agora que eu quero só compartilhar com vocês, que as empresas precisam considerar. Esse cenário mudou completamente agora. E aí, o que nós tínhamos de prioridades 3 semanas atrás, precisam ser ajustadas. Essa repriorização de tarefas e ajustes nas metas. Então, aí o papel do líder é fundamental nesse momento, em não simplesmente por questão de segurança, de saúde, colocar as pessoas, né, tomar a decisão de colocar em casa, mas repriorizar essas tarefas para aquelas funções essenciais, para aquilo que precisa ser entregue, e muito principalmente relacionado a essa situação. Como nós vamos sair dessa situação? Eu até menciono isso por exemplo nosso da consultoria. A nossa prioridade é aquilo que nos ajude a sair dessa situação. Então, passar a informação de maneira clara, transparente, né, e trabalhar
muito próximo com os colaboradores, mantendo esse engajamento nessa priorização, né, nessas tarefas e metas, formas de medir também quais indicadores eu estarei usando nesse momento. A gente vai ver isso um pouco mais adiante aqui na apresentação. E adaptar, então aí nós vamos fazer uso, né, adaptar a estrutura tecnológica, para que o trabalho continue de forma remota, né, e que continue e seja produtivo. Então, cabe ao líder, cabe à empresa garantir ferramentas e acessos necessários aos colaboradores. Acesso às bases de dados, às informações que normalmente são protegidas por firewall, né, por o próprio computador. Conheço muitas empresas que você não consegue colocar um pendrive para passar uma informação, para copiar um arquivo, por questão de segurança. Como é que essas empresas estão lidando, sendo flexíveis, mantendo um controle de dados, né, de proteção à sua propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo dando subsídios e condições para o funcionário, para a pessoa trabalhar. E aí um ponto aqui que é bastante a nossa experiência com as empresas mostram isso de maneira normal, né? Normalmente, independente do que está acontecendo. Tarefas administrativas, elas normalmente não possuem processos claros, padronizados, explícitos, porque os processos administrativos são ocultos, né? Estão em computadores, estão as pessoas trabalhando de forma diferente de uma fábrica, de uma produção. Você vê fisicamente a produção, o que está acontecendo, onde tem estoque, onde tem desperdício, o que parou, aonde está o problema. No ambiente administrativo, isso é oculto, é invisível. Né? E agora, numa situação como essa, se torna muito mais remota, se torna mais difícil ainda, né? Então, esse é outro aspecto que a priorização e buscar ter uma transparência nesses processos. Quais são as prioridades que eu vou definir para as pessoas trabalharem, né? Quais tarefas relacionadas a esses processos? Como eu vou medir, acompanhar esse desenvolvimento, essas entregas, passa ainda mais, passa a ser mais relevante. Bom, a boa notícia é que dá para fazer. Tá? Então, pelo menos isso não é apenas um statement, né? Uma frase conceitual e teórica. Bom, quero avançar agora, vamos falar um pouco disso, de entregas eficientes com rotina e disciplina. Quando eu falo a palavra, a gente usa a palavra disciplina, rotina e disciplina. A gente remete àquela questão até alemã, né? A gente está falando aqui através de uma Câmara Brasil-Alemanha, venho de uma empresa alemã e tenho certeza que tem muitas empresas aí alemãs. Não é questão de ser rígido, e aí num momento como esse, na verdade, a gente está tendo a oportunidade de experimentar, até mesmo ser flexível e ágil. O conceito ágil, a organização ágil, que traz conceitos de mais autonomia para as pessoas, mais empowerment para as pessoas, né, para os colaboradores, muito mais nivelamento da estrutura, né, um achatamento, aí, uma horizontalização da estrutura organizacional. Isso é possível praticar, mas mesmo assim a gente precisa ter rotina, precisa ter disciplina. O que é uma rotina? Algo que possa se repetir. Se eu vou ter um horário flexível, até para adaptar as características pessoais de alguns colaboradores, pessoas são mais matutinas, muito cedo, outras são mais noturnas, né, com melhor grau de produtividade individual, eficiência. A empresa pode respeitar isso agora, nesse momento, já que a gente não tem que estar das 8 às 5 da tarde, entrando no portão da empresa e saindo. Porém, seja qual for a flexibilidade, mas eu posso fazer isso com rotina também. Eu posso fazer isso com uma certa disciplina. Né? Entende o que eu estou dizendo? Mesmo numa forma flexível e numa estrutura mais flexível, mas também como que eu consigo gerar uma rotina para isso. Né? Não cada dia eu faço de uma maneira diferente. E também permitir que a gente possa ter como equipe, e aí é um ponto chave, não é somente o indivíduo, respeitar a particularidade do indivíduo, mas o indivíduo também se inserir numa equipe e que vai precisar ter interação, colaboração, pedir ajuda, dar ajuda. Então faz parte dessa rotina momentos onde
overlap com a equipe é bastante importante. E aí é onde eu estou mencionando a questão rotina. Tá? E aí muitas empresas não possuem indicadores, metas para medir o desempenho de processos, né, das funções. Quando a gente estava numa situação um mês atrás, que não tinha essa crise do coronavírus, né, a gente tocava a vida, o dia a dia, veio essa situação onde tudo mudou, as pessoas trabalhando de forma remota, os resultados caindo, vendas caindo, previsão de resultado para o ano, eu acredito que para grande parte das empresas é zero, negativo, enfim. E aí vem essa questão do como que o gestor, de novo, vou chamar bastante a atenção do papel do líder, papel do gestor, né, nessa adaptação rápida para o trabalho remoto. Claro que também é responsabilidade do liderado, das pessoas, né, dos colaboradores, analistas, enfim, quem é supervisionado, mas o papel essencial do líder é bastante grande. Eu até diria, a gente tem dado uma atenção maior para a liderança, para a média liderança, porque a liderança executiva, nesse momento, está muito voltado para uma questão da gestão da crise, como sair dessa crise, uma questão até mais estratégica, como que a cadeia, o supply chain, né, vamos imaginar empresas globais estão se organizando, tá? Então aqui um nível, e o nível, a liderança média tem um papel tático nessa situação, de adaptar, de implementar, de fazer acontecer, de continuar tocando o dia a dia, né, na medida do possível, aquilo que é, e com bastante contato, colaboração com as pessoas, né, com os times. E quais ações aí podem ser tomadas por essas lideranças, por essas pessoas, né, de liderança média? Primeiramente, aí a gente começa a entrar, definir um processo de gestão dessa rotina, seja qual for a rotina estabelecida e acordada com a equipe. Qual que é a nossa rotina? Né? Com foco em ações e resultados, com foco nas ações priorizadas, quais resultados nós vamos estar fazendo no curto prazo. Aqui agora nós vamos ter que olhar bem o curto e o médio prazo. Tá? Orientar os colaboradores de como trabalhar de maneira eficiente. Trazer, e aqui eu até diria o seguinte, estabeleça com a equipe regras do jogo, regras de ouro, aquelas regras do dia a dia que temos dentro da empresa, onde todo mundo está no mesmo ambiente. Algumas delas podem continuar válidas, mas grande parte agora é uma remodelagem dessas regras. Está orientando, está definindo com a equipe, passa a ser bastante importante. E aí também ter a preocupação de não sobrecarregar. Então você pode ter, uma vez que você lá naquele primeiro momento, o aspecto social e emocional, identificou quais pessoas têm melhores condições de fazer um home office, em termos de estrutura. Quando eu falo estrutura dentro da própria casa. Tem pessoas que não têm um office ali. E aí precisa compartilhar com os filhos, precisa compartilhar com a esposa, o marido, uma mesa central, e aí tem a gente volta para aquele vídeo. Né? Como que a gente consegue orientar, então, as pessoas, entender particularidades de como cada liderado, cada pessoa está trabalhando, né, para poder continuar tendo entregas e a setar, né, reorientar as expectativas, tanto do líder quanto do liderado. Fazer a gestão desses processos e pessoas à distância, e a gente vou mencionar um pouco aí com a questão das rotinas. Uma delas é a participação ativa estabelecer reuniões regulares remotas. E normalmente na empresa a gente tem aquelas reuniões de início do dia, ou para quem tem aí uma estrutura de shop floor management, office floor management, com cascateamento, várias reuniões de maneira estruturada, que se realiza. Isso pode continuar e deve continuar sendo feita, mesmo que remotamente. Claro que agora com uma nova repriorização, você não está olhando mais ali a eficiência do processo ou de uma máquina, de a quantidade do que foi produzido, ou numa área administrativa, a quantidade de pedidos que estão sendo processados por dia. Enfim, isso de uma maneira agora adaptada, mas ser feito. E ter muito mais, na verdade, agora check-ins, né? O líder com a equipe
ter muito mais pontos de comunicação regular com a sua equipe. E também a oportunidade de ir fazendo um acompanhamento 1 para 1, a gente chama coaching 1 para 1, né, de maneira rotineira. Se cada líder ele conversa com pelo menos, ele tem lá 10 pessoas, 15 pessoas na sua equipe, conversa com 1, 2 por dia, 15 minutos, não só para ver como que está, dificuldades, ouve um pouco, ouve o lado até humano, né, ouve o lado emocional, até para entender e fazendo ajustes, ver onde está tendo sobrecarga, onde não está tendo sobrecarga. Nesse momento, essa relação 1 para 1 aqui, esse coaching 1 para 1 passa a ser bastante importante também. E aí, para isso, existem métodos, né? Como que a gente pode fazer isso? Trazendo métodos que são conhecidos, métodos que se funcionam muito bem para uma situação remota. Um deles que eu mencionei aqui é o Office Floor Management, que é muito conhecido no ambiente administrativo das empresas, ambiente, eu estou falando planejamento, jurídico, financeiro, recursos humanos, qualidade, comercial, né, que essa gestão com processos, indicadores, foco nos problemas, priorização de problemas, né, o que permite rapidamente as equipes escalarem, estarem compartilhando, buscando ajuda, formando times para trabalhar em cima de problemas. Então, tudo isso que eu tenho certeza que várias das empresas que estão participando aqui nesse webinar conhecem já um pouco dessa gestão da rotina, né? Gestão através do Office Floor Management. E ele feito, e aí o que nós fazemos é o Office Floor Management virtual, né? E tem ferramentas para isso, quero mostrar uma ferramenta. Para quem conhece o Scrum, que permite também fazer aí priorização e gestão de tarefas para equipes. Tá? Então, o Scrum, aliado aqui ao Office Floor Management, permite aí fazer essa gestão de pessoas, tarefas por pessoas, organização e processos ágeis. Esse momento agora que é uma oportunidade de se praticar e experimentar um pouco a organização ágil, um pouco mais flexível, mais dinâmica, autonomia para as pessoas, matriz de priorização, de decisão, para ajudar na questão da priorização de tarefas, de entregáveis. Como que eu posso enxergar de maneira prática, rápida, usando tecnologia também aqui, ferramentas que estão disponíveis. Como é que é o meu processo agora? O que mudou de 2 a 3 semanas atrás? Como é que está esse processo agora? Fazer um rápido SIPOC. Para quem não conhece, SIPOC é uma sigla em inglês, Supplier Input, Process Output, Customer. É uma forma de mapear rapidamente, de forma simples, o processo, defina o que eu espero dele, prioridades, outputs. E o uso da tecnologia, bastante coisa disponível aí. Então, isso daqui, né, colocando aqui algumas das que a gente tem considerado e usado com os nossos clientes, nós internamente também, tem funcionado para formar, construir um desk colaborativo, né, o que permita colaboração virtual, interação entre as pessoas, não só entre líder e liderados, mas entre equipe. Aquilo que acontece fisicamente na empresa, fazer acontecer de maneira remota também, na qual a equipe trabalha junto em resolver problemas, trabalha junto entre realocar atividades, compartilhar aquilo que está sendo desenvolvido em conjunto, né? A gente tem aquele handover natural na empresa. A gente fala em workflow, por exemplo, eu passo para a próxima etapa, como é que isso também está acontecendo de maneira remota. E fazer uso aí das ferramentas digital e aí ter o controle de execução, controle diário, controle dessa rotina, ter um acompanhamento, ter indicadores das entregas, né? Medir performance também nessa situação. Faz parte e é importante. Dário, se você me permite, a gente tem alguns comentários interessantes e também algumas perguntas que a gente pode, antes de entrar no próximo tópico, discutir um pouco. Eu acho que 2 dessas perguntas, um pouco mais a câmera responder, então eu vou pedir sua licença para responder rapidinho. Uma pessoa anonimamente perguntou se a gente vai disponibilizar a apresentação, né? A apresentação que o Dário está passando aí na sua tela nesse momento. A gente vai, através da própria plataforma do Zoom, depois do término do evento, eu mesmo vou enviar
tanto um agradecimento quanto a apresentação do Dário já anexada. Então, se você está vendo esse webinar nesse momento, você vai ter acesso sim a essa apresentação para depois poder olhar depois, com os contatos do Dário, inclusive, ele já se colocou à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que queira ser resolvida. Uma outra pergunta que eu acho que também cabe à Câmara muito rapidamente respondendo, Luiz Torre, que é gerente de vendas da IFM Eletrônica, uma indústria alemã de sensores associada à Câmara Alemã, ele perguntou qual seria o tempo ideal de um webinar para manter as pessoas engajadas. Como Câmara, como a gente já fez isso algumas vezes, já vem algumas semanas fazendo, eu me sinto na liberdade de dizer que não mais do que 1h30. Eu acho que entre 1 hora e 1h30 é um bom número de minutos que você consegue manter uma audiência engajada. Mais que isso, por a gente não ter virtualmente a possibilidade, por exemplo, de um coffee break ou algo do tipo, eu acho que fica um pouco cansativo. Claro que quando a gente está falando de um curso, de um treinamento, uma coisa de 8 horas, é inevitável a gente diminuir esse tempo. Mas se você está fazendo um webinar, você quer engajar os seus clientes, entre 1 hora e 1h30 no máximo. Agora, indo um pouco dos comentários, Dário, o Marcos Zebzikovas, ele comentou que ele escutou na CBN que o judiciário está produzindo mais, cerca de 10 a 15% dos processos analisados pelos juízes, eles estão mais efetivos aqui na nossa própria máquina pública do que era antes. Então, isso entra um pouco na linha do que você comentou, de que é possível, sim, se produzir mais, mesmo em home office. Sem dúvida. Lopes, ele comentou aqui também que ele é um gestor de produção de uma indústria alemã associada à Câmara, ele tem 62 anos e essa tem sido a primeira experiência dele como trabalho remoto. E ele, né, também gostaria de perguntar uma coisa, que ele perguntou o seguinte: João e Dário, vocês acreditam que após a fase da pandemia, o trabalho remoto tenderá a ser uma rotina? E eu queria ampliar um pouco essa pergunta, Dário, e perguntar se há uma diferença, né? Primeiro, então, se será uma rotina esse trabalho remoto, ampliar a pergunta do Sebastião, se você vê alguma diferença entre a gestão remota de uma produção, como é o caso do Sebastião, e de uma equipe, um corpo administrativo, por exemplo. Claro que nessa situação a produção ainda continuou, né? Mas então é isso. Primeiro, se você acredita que será uma rotina, que virará de fato algo mais comum do que já era, e se você vê essa diferença de gestão de remota de produção X administrativo. Vamos lá, acho que são 2 pontos bastante interessantes, inclusive acho que em um dos próximos slides tem uma estatística, tem um número que fala um pouco sobre isso. A gente vem uma tendência pelo desenvolvimento tecnológico que acelerou a questão do trabalho home office, trabalho à distância, de forma globalizada. Então, isso vem sendo uma tendência natural. O que nós estamos acreditando e vendo é que essa situação, essa crise agora, essa situação do Covid, vai acelerar um pouco mais e forçou as empresas, está forçando todo mundo a trabalhar dessa forma remota e muitas vão se beneficiar, vão continuar uma certa parte, nós acreditamos nisso. Nós mesmos, a gente já vinha fazendo home office já há alguns anos, de alguma maneira, consultoria, que é serviço, empresas de serviços, áreas administrativas, elas são mais propensas a fazer isso. Né? Empresas de tecnologia, desenvolvimento de produto, enfim, você consegue fazer isso. Então, essa situação agora vai acelerar e deve permanecer um pouco né, mais do que era antes. Então, deve ficar um legado aí dessa situação, isso nós acreditamos. Quando a gente fala em ambiente de produção, que é o caso que foi mencionado, o exemplo, particularmente, eu ainda vejo com mais dificuldade. Né? Existe né, na produção, a gente trabalha muito no ambiente de produção, no ambiente industrial, no ambiente físico, existe ainda aquela relação de pessoas e você tem que estar próximo. Não tem como um gerente de produção, por exemplo, um gerente de manutenção, um supervisor, ele remotamente, os operadores têm que estar ali, né? Estão na fábrica. Né? Eu não consigo remotamente estar acompanhando. Poderia, talvez, aí com o uso de tecnologia, enfim, mas eu vejo isso um pouco mais distante, bem mais distante do que uma realidade administrativa, que vai ser que é muito mais fácil.
A gente pega a empresa de tecnologia Yahoo, Google, essas empresas já fazem isso há anos e isso funciona super bem. Tá? Então, acho que... Agora, porém, por outro lado, a gente sabe que a indústria 4.0, transformação digital, automação, colocar os dados na nuvem, isso vem acelerando e vai acelerar na próxima década. Então, poderá haver um misto. Eu estou falando mais por agora, né? Que vai muito mais difícil agora, 2020, 2021. Mas se a gente olhar daqui 10 anos, 2030, talvez, mesmo no ambiente industrial, você possa ter funções que estarão conectadas, acompanhando em tempo real. Nós temos, todo mundo tem isso daqui, é o mobile, e o aumento, isso vai gerar novas funções, até para permitir uma forma de compensação entre funções e trabalhos que vão sair de uma forma presencial por ganho de produtividade, por mais automação, né, conectividade, mas eu acho que eu vejo isso muito mais adiante, tá? Só acho respondendo e dando mais uma opinião pessoal. Tem aqui, Dário, um complemento interessante, é que nesse caso da produção, que a gente pode perceber, e eu vejo isso em empresas já que tem um nível de maturidade de tecnologia alto, no caso de uma manutenção, por exemplo, que você mesmo comentou, a gente tinha, se você pegar muitos anos atrás, uma história interessante é que na Roma Antiga, um bom engenheiro, ele era avaliado depois de construir lá, por exemplo, a sua ponte. Ele devia ficar embaixo dessa ponte para que toda a carruagem e a população daquela vila passasse por cima dessa ponte, para ver se deu certo, né? Depois de alguns anos, já algumas poucas décadas atrás, um bom mantenedor, ele é avaliado por quanto tempo ele consegue consertar uma máquina. Então, a máquina parou de funcionar, em quanto menos tempo ele voltar a fazer essa máquina funcionar, ele é um bom mantenedor, e hoje já não é mais isso. Hoje, com a indústria 4.0, a gente consegue prever, na maioria dos casos, quando que uma máquina vai parar de funcionar ou quando que ela precisa de alguma manutenção, já com antecedência. Então, o uso da tecnologia, ele contribui, respondendo ao Sebastião, complementando ao Dário, sem dúvida que ajuda na gestão dessa produção, mas eu concordo com o Dário que a presença física para a produção ela é ainda mais essencial do que para o administrativo. Dário, vou fazer mais uma pergunta para você, antes da gente continuar, a gente tem mais 17 minutos. A gente tem aqui uma questão comentada pelo Maicon, que entra dentro dessa iniciativa de produção, de gestão de produção, mesmo que remota, né? Ele comenta que ele é gerente de engenharia da RedTech Automation, uma empresa alemã também associada à Câmara, e que com essa pandemia surgiram algumas oportunidades de atender o cliente remotamente, acessando o PLC da produção e realizando algumas alterações. E eles perceberam que para alguma dessas alterações não é necessária a presença em loco, ou seja, houve uma descoberta e que pode até ter aumentado a proximidade com o cliente. Então, para ele fica mais viável e seguro, tanto para ele quanto para o cliente, como para os prestadores de serviço. Mas claro que as empresas precisam ter uma estrutura preparada para ter essa conectividade, né? O Rodolfo Sicora comenta que trabalhou 6 anos em home office, de 2006 a 2012, e uma das grandes dificuldades no médio e longo prazo é a falta de contato e interação social. Então, ele diz que, para ele, por exemplo, ele acredita que um meio termo seja o ideal. Por exemplo, 3 dias na empresa, 2 dias remotamente, por exemplo, né? Minha pergunta também, através do Leandro Ribeiro, Dário, ele falou que ele está com dificuldade para que o time entenda a importância de um follow-up, de regras, de entregas. Então, ele pergunta como saber se esse time está sendo efetivo e, por outro lado, ele acha que o time não tem uma dúvida recíproca. Será que eu estou conseguindo demonstrar que estou sendo positivo e efetivo? Ou seja, ele quer saber como acompanhar de fato essas pessoas e entender os resultados dela e como fazer com que ela consiga demonstrar que ela está sendo produtiva ainda aqui por casa. Um bom ponto, Leandro. Acho que essa sua pergunta deve ser uma pergunta que passa na cabeça de muitos gestores. E aí, né, eu acho que como mudar esse mindset? Oi? Tá, vou continuar aqui a resposta, João Vitor. Foi forçado a colocar as pessoas em home office, né?
Mas, assim, eu acho que estabelecer, de novo, vou voltar àquele ponto, de estabelecer uma rotina, mas você também não pode obrigar, vai ter que trabalhar proximamente com essas pessoas, assim como nós implementamos, nós ajudamos as empresas a fazer isso. Independente da questão do Covid, quando a gente vai para a empresa para estabelecer essa rotina, implementar um Office Floor Management, qual o processo, como é que a gente estabelece reuniões diárias de 15, 20 minutos, 20 minutos, fazer cascateamento dessas reuniões, né? Equipe com supervisor, supervisor com gerente, gerente com diretor. Para que fazer isso? Há um processo de convencer. E esse processo de convencer passa por mostrar para as pessoas de maneira muito transparente que não é medir e acompanhar se a pessoa está fazendo ou não. Porque se for para ver se está fazendo ou não, isso vai criar uma implicância, né? A pessoa, pô, caramba, meu chefe não confia em mim. Para que está me medindo? Por que eu tenho que fazer reunião todo dia? Por que eu tenho que ter indicador? Mas passar a buscar trazer uma mensagem que precisamos fazer isso para ter colaboração. O time vai colaborar, o time vai ajudar. É isso que a gente, fisicamente, quando está todo mundo na empresa, é o que acontece. A gente resolve problemas junto, né? O líder, ele vai dar apoio. Por que fazer isso? Porque é a forma do líder, né, no seu caso, Leandro, dar apoio para o seu time. Se você está enxergando o que está sendo feito, está vendo, está comunicando, você vai fazer pergunta, você dá apoio, você ajuda a tomar decisão, né? Levar o time mais para esse lado, de mostrar que o ganho para a equipe como um todo passará a ser maior do que se todo mundo fica trabalhando isolado, trabalha lá uma semana sozinho e no final da semana, na sexta-feira, tá aqui o que eu fiz, o que eu não fiz, enfim, fica muito mais isolado, perde essa possibilidade de colaboração para a equipe, para ter o apoio da liderança, tá? Isso não vai fugir muito do que é o ambiente físico mesmo dentro da empresa. Dário, última pergunta muito rápida. Dessa vez eu queria que você só citasse alguns nomes, se você tiver fácil aí para a gente continuar a apresentação. E depois, no final, se sobrar tempo, a gente faz o resto das perguntas. A Shirley está perguntando, primeiramente, parabéns pelo webinar, excelente abordagem do tema. Muito obrigado, Shirley. E ela pergunta, quais ferramentas vocês indicam para ajudar o trabalho remoto para quem não tem uma plataforma padronizada pela empresa? Então, quais ferramentas você conhece, Dário? E depois dessa resposta, você pode dar seguimento na apresentação, por favor. Então, João Vitor e Shirley, se me permitir, é o próximo assunto, é o próximo tópico aí da apresentação. Eu vou responder com os próximos slides. Tá? Bom, falando um pouco de uso da tecnologia, acho que isso vem agora, quais são essas ferramentas para comunicação e interação. Só alguns números aqui, estatísticas, e aí não vem de agora, né? Pela questão do Covid, mas 73% dos objetivos corporativos falham devido à falta de comunicação. Só um minutinho, Dário. O seu microfone ele está um pouco esquisito. Você pode dar uma checada, ver se está tudo certo? Está um pouco chiado. Está usando nenhum tipo de fone, não, né? Não. Tá da mesma forma. Da mesma forma. Não está fechado. Deixa eu dar uma olhada. Voltou normal? Não. Ele não tá legal. Você já tentou mutar, desmutar, tentar através da própria plataforma do Zoom alguma coisa? Já. Fiz isso agora, depois que você falou. Ou há alguma possibilidade de ser a própria conexão? Será? Imagino que não, porque sua imagem está ótima. Acredito que não. Posso fazer um stop do vídeo. Você tem um fone fácil aí, Dário? Não? Tenho. Eu tirei o vídeo para ver se melhora um pouco. Não, o microfone continua ruim. Eu acho que eu te sugiro a usar o fone. Quem sabe deixa eu passar pro fone. de áudio pode ser que ajude. Quem puder, participante puder dar um feedback rapidamente aí dentro do Q&A, se isso também. O pessoal está interagindo aqui no chat e está comentando que não está legal ainda. Tá. Eu coloquei o microfone agora. Melhorou? Ainda não, Dário. Eu te ouço muito bem. A conexão nossa aqui continua igual, tá normal, tá boa. O pessoal está comentando aqui que o meu áudio está normal e o seu não. Vamos ver. Agora você está de fone, Dário?
Fone, estou de fone. Acho que agora está melhorando. Eu tirei o vídeo novamente para não dar... A sua conexão está normal, você está na mesma rede de Wi-Fi que estava antes. Pela mesma rede, está normal. Posso continuar? Dário, tenta mais alguma coisa que você tiver em mente aí, porque realmente está bem chiado. Tá dando microfonia. Tá. Dário, o que você acha de tentar rapidamente sair e entrar de novo? Não melhorou? Eu desliguei o vídeo. Eu vou sair e entrar novamente. Tá bom. Tá bom. Enquanto isso, eu vou ler algumas perguntas que a gente pretende, caso haja tempo, fazer para o Dário. O Marcos Gocho, por exemplo, que é da IFM, ele, além de dar bom dia a todos, ele perguntou se depois dessa fase a gente acredita que os registros de trabalho poderiam ser revistos, se haverá algum tipo de forma de contratação, de futuras contratações diferente do usual, por exemplo. É uma questão interessante, eu honestamente não sei a resposta, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar essas perguntas que a gente não vai ter tempo de falar e mandar para o Dário com os contatos de vocês. Aí ele pode depois, eventualmente, respondê-los. Uma outra questão que o pessoal tem comentado bastante aqui é que a gestão da área tem realmente sido um desafio nesse novo cenário e ele pergunta anonimamente como gerar conexões entre áreas, por exemplo, financeiro versus vendas e operações. É claro que isso remotamente é muito mais difícil, mas talvez uma boa resposta seja o que o próprio Dário falou, de tentar fazer tudo aquilo que a gente já faz fisicamente na empresa, tentar fazer virtualmente, não cortar processos pelo fato de estarmos distantes. Dário, você voltou? Vamos testar. Voltei, estou aqui. Agora está ótimo. Por favor, pode dar seguimento. Que bom, que bom. Peço desculpas aí, deve ter tido alguma falha. Bom, falando então de tecnologia. 33% dos objetivos corporativos falham por falta de comunicação, cooperação, liderança. E agora, nessa questão home office, esse número tende a aumentar. Isso é o que nós já... pesquisa mostra, e a gente vê isso na prática também. E aqui um dado interessante, uma pesquisa interessante, que 73% das equipes trabalharão globalmente de forma distribuída, né, até 2028. Então, mostrando o seguinte, o que está acontecendo agora vai acelerar esse processo de aumentar, fazer home office. Então, e aí o uso de tecnologia para favorecer cada vez mais essa situação. Bom, e esperamos que a tecnologia avance também com sinais e não tenhamos problemas como o que aconteceu aqui. Foi perguntado aí pela Sheila, então, quais ferramentas podem ser usadas? Eu vou mencionar algumas aqui. E são ferramentas que grande parte está disponível até de forma gratuita. Né? E a gente vem usando isso com os nossos clientes, estamos usando isso internamente dentro da Stalfing, para vocês terem uma ideia. Uma delas é o Padlet, permite aí interação, é uma ferramenta que as pessoas vão interagindo, imaginando que você tem ali post-its, quando a gente usa um quadro, ele permite você, todo mundo quem estiver conectado na ferramenta, participar. É muito útil para fazer aí um brainstorming, por exemplo, um workshop remoto, se o líder quer fazer com a equipe ali um rápido workshop de 2 horas, 3 horas, com pequenas pausas, então ajuda bastante. O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação e colaboração, né? Nós também usamos bastante, é muito similar a próprio Skype ou Zoom. Então, são plataformas que elas têm features, né? Têm características diferentes, mas com o foco em comunicação e colaboração. O Miro, né, que permite uma lousa eletrônica também, digital, com participação das pessoas. MindMeister, para fazer um mapeamento mental. E, de novo, as pessoas que estão conectadas, todas podem estar interagindo ali ao mesmo tempo. O Kahoot, uma ferramenta bem interessante para aprendizado, aí para quem está na área de RH, a gente tem visto bastante demanda para treinamento online, workshops online,
Nós mesmos estamos já oferecendo treinamento online também, e aí vamos usar ferramentas e plataformas que permitam aprendizado baseado em jogos, de forma bastante prática, dinâmica. O Trello, que é disponível aí também, ferramenta colaborativa para organizar ações, organizar projetos, ele tem um formato muito interessante de organização. O Lucidchart, para fazer mapas, criar mapas de processos de forma colaborativa. Apenas alguns que eu estou mencionando aqui, foi perguntado, que a gente já testou, usa, tem outros que nós estamos fazendo testes para incorporar na forma com que a gente também tem feito e interagido com os nossos clientes. E uma delas que eu quero mencionar é uma ferramenta que aí eu não poderia deixar de mencionar, que nós temos, a Stalfin tem, já há alguns anos, que é o Value Streamer. É uma ferramenta que permite gestão à distância. Ele surgiu através do Shop Floor Management, onde você tem um local físico, ou Office Floor Management, onde as pessoas estão ali. Mas quando eu começo a ter multi-sites, você pega uma empresa que tem lá 3 plantas, 5 plantas no Brasil, ou estão em países diferentes. Como que eu consigo acompanhar as minhas equipes que estão isoladas em plantas, em unidades diferentes? Como que eu consigo olhar os processos, os projetos, as tarefas, os indicadores, a consolidação desses indicadores, os principais problemas? Então, o Value Streamer tem aproximadamente aí 8 anos, 10 anos que a Stalfin tem, e a gente acelerou mais ainda o uso dele agora, nas últimas 3 semanas, em função do que está acontecendo. Fizemos isso na Europa, estamos fazendo isso na Europa, aqui no Brasil, em todas as localidades que a Stalfin tem presença. Ela permite, e uma das características, eu não vou entrar em detalhe, não é esse o objetivo, mas, por exemplo, para equipes à distância, eu consigo fazer um Scrum, onde eu tenho aqui nas swim lanes as pessoas, quais as tarefas essas pessoas estão fazendo, que seria ali um sprint, que seria o que eu estou fazendo no momento. Se o meu sprint é diário, normalmente é semanal, o que eu estou fazendo, o que eu tenho de entrega na semana, que permite um acompanhamento do gestor, do líder. Qual que é o backlog? O que eu tenho de fila aqui, que eu posso estar alocando até para diversas pessoas da equipe? Se uma pessoa está tendo dificuldade de fazer home office, como é que eu realoco? Se eu estou sobrecarregado, ou se eu vou colocar em férias, reduzir jornadas. Então, é uma ferramenta que permite ter uma visualização bastante prática, com o que está atrasado, verde, vermelho, amarelo, onde que eu preciso de ajuda, onde que eu preciso escalar, dentro dos conceitos do Office Floor Management. Então, traz para os gestores e para a equipe bastante agilidade, eficiência aí na gestão do dia a dia. Nós usamos, até internamente também, nós temos nossas reuniões diárias aí dentro da própria consultoria e isso funciona de maneira bastante prática. E já gera dados, KPIs automaticamente, porque como os dados estão todos na nuvem, os indicadores diários ou semanais já são gerados até para ir acompanhando a performance individual da equipe, das entregas, o que está no prazo, o que está ficando para trás, enfim, a geração de indicadores para acompanhar, quais são os top 3, quais são os principais, o que é prioridade para o líder naquele processo ou junto à sua equipe, como que está a minha presença. É como se fosse um quadro físico que nós temos nas empresas e cria um quadro virtual. Então, essa é uma ferramenta bastante prática. Quem tiver até interesse, depois por contato conosco, aí a gente pode estar passando mais informações, enfim. O próprio Stalfin estabeleceu uma condição solidária, especial nessa situação, com acesso, um uso gratuito, inclusive, por um determinado tempo dessa ferramenta. E aí, passando para o último tópico, para finalizar com umas dicas para um ambiente home office, um dos pontos que eu já comentei ao longo da apresentação, fazer check-ins diários e estruturados. O que é o check-in? É o líder estar interagindo com a equipe em alguns momentos do dia. Reunião de manhã, no meio do dia, pode estar falando com a equipe novamente, usando a plataforma, usa o MS Teams, por exemplo, ou usa um Zoom, bastante apropriado, ou fazendo um para um, em alguns momentos do dia. Normalmente, 3 a 4 vezes no máximo. 3 vezes é um bom número. Fornecer as opções de tecnologias para comunicação, para interação, como foi perguntado aí. E aí cabe às empresas
não somente ficar esperando a TI trazer a solução, mas cabe a cada gestor, cada pessoas buscarem tudo que está disponível na internet, fazer rápidos experimentos, testes e compartilhar. Bem, o líder e as pessoas tornarem-se mais disponível, né, mais abertos, mais além de fazer o check-in, mas se preocupar, estar à disposição para ajudar os seus colaboradores e os seus peers, né, os seus pares. Fornecer oportunidade para interação social remota, né, através aí das ferramentas, formas descontraídas também, já que tem bastante isolamento social, mas como que a gente pode, de maneira virtual, ter aí, promover mais interação com a equipe. Eu até diria, por experiência própria, nós estamos, nesse momento, nós da consultoria, tendo até mais oportunidade de fazer interação, conversar entre nós, do que 2 semanas atrás. Então, mas fazendo uso aí de maneira estruturada, fazendo uso da tecnologia. Fornecer o encorajamento, apoio emocional, né, à medida com que o líder faz aquele coaching 1 para 1, ele consegue identificar, ter uma percepção, uma leitura de ambiente, uma leitura individual, até para ajudar a algumas pessoas de maneira um pouco mais personalizada. Atentar às boas práticas do uso e acesso para garantir segurança, né, segurança dos dados. Eu imagino que as áreas de TIs das empresas estão se preocupando com isso. Eu acho que esse é um ponto também para tomar um certo cuidado. E entender que é um processo de erros e acertos. Não tem... todo mundo vai estar aprendendo fazendo pela primeira vez, grande parte aprendendo pela primeira vez. Então tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de mediação para permitir essas situações. Fazer reuniões para iniciar e finalizar o dia, como já tinha mencionado. E entender, assim, ter um pouco do autoconhecimento, expor a característica. O líder, dar abertura para o seu colaborador, né? Qual que é o pico de produtividade, né, de manhã, tarde, noite, como é que funciona? As pessoas foram forçadas a trabalhar em casa, trabalhar de forma diferente. Então, buscar ter uma certa adaptação também. Como o tempo estourou, eu tinha aqui só mais um case, que é uma empresa alemã, a Marquardt, trabalha aí com tecnologia, principalmente para o setor automotivo, desenvolve soluções. Ela a empresa que está presente em vários continentes, e ela decidiu implementar uma solução, que aí foi o ValueStreamer, né, há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, para a área de desenvolvimento de produtos, para as equipes de desenvolvimento de produtos, China, Índia, Alemanha, Estados Unidos, que permitisse que elas colaborassem, as equipes de desenvolvimento colaborando simultaneamente, né, no desenvolvimento, se falando diariamente, tendo indicadores, acompanhando processos, tarefas. Então isso funcionou muito bem e trazendo resultados fantásticos. Aí, alguns desses resultados, números estão aqui: redução de lead time, 50%, aumento de eficiência, 30%, redução de custo de não qualidade, gerenciamento de dados e conectividade de maneira efetiva, a liderança à distância funcionando, né? Times virtuais com interação entre as pessoas, solução eficiente de problemas onde as pessoas estão resolvendo problemas juntos, redução de custos através de redução de custos de viagens. Aqui é apenas um resumo, né? Mas eu tenho um artigo, um white paper de 10 páginas. Quem tiver interesse nesse case aqui da Marquardt, pode me encaminhar o e-mail. Está aqui o meu e-mail, tem o e-mail também do João Vitor, que a gente disponibiliza o arquivo completo desse case. E daí, João Vitor, volto a palavra a você. Dário, desculpa te interromper. De fato, é uma pena que a gente não tem mais tempo. Eu queria, como última coisa, que você comentasse rapidamente, lembrando aos participantes, os contatos do Dário, você pode tirar uma foto agora, mas eu mesmo vou encaminhar a todos que estão vendo, então fiquem tranquilos, não só o contato, mas também a apresentação completa será enviada a todos. Muita gente perguntando, Dário, quais daquelas ferramentas que você demonstrou são pagas e quais não são? Você consegue muito rapidamente dar voltar naquele slide e comentar isso? Sim. Olha, eu não quero cometer erro aqui. Vou falar aquilo que eu conheço e algumas têm limitação para o uso gratuito. Microsoft Teams é pago. Nós usamos, inclusive estamos disponibilizando para os nossos clientes. Skype é gratuito, a versão Business que é pago. Trello é gratuito.
Miro é gratuito. Tem algumas delas que são gratuitas, têm limitação de features, de atribuições. Trello, que eu mencionei, Kahoot é gratuito, MindMeister não tenho certeza, acho que é pago. O que eu posso fazer, João Vitor, é ter certeza e quando passar essa apresentação, a gente já faz um comentário aqui nesse próprio slide do que é gratuito, do que é pago. Eu não quero passar nenhuma informação errada, tá? Excelente, não tem problema nenhum, Dário. Eu vou pedir a gentileza de você parar de compartilhar a sua tela agora para a gente entrar no slide de fechamento da câmera, que é uma coisa super rápida. Eu queria basicamente agradecer a presença das pessoas. Saibam que esse webinar não é nem o primeiro nem o último. Amanhã mesmo a gente tem um webinar, por exemplo, sobre fluxo de caixa em tempos de imprevisibilidade. Esse webinar vai ter como palestrante a diretora de Corporate Finance and Recovery da PwC, junto com o CFO da ThyssenKrupp, que é uma grande companhia alemã também. Então, essa série de webinars, ela diariamente está sendo divulgada, e se você por algum motivo não recebe essas divulgações ou gostaria de receber, eu queria que você entrasse em contato com o e-mail que eu vou dispor aqui na minha tela, e eu espero que ela esteja sendo espelhada, que é essa integração@hkbrasil.com. Esse vai ser um e-mail de atendimento dos associados, em que a gente vai poder responder cada um de vocês de acordo com as suas dúvidas. Por fim, vou relembrá-los que a apresentação com os contatos do Dário serão enviados, sim, a gente se compromete a fazer isso, e peço desculpas não só pela falha técnica, mas também por não ter conseguido responder todo mundo. A gente tem uma série aqui de perguntas muito interessantes. O próprio Maurício, que é do ramo da educação, diretor do Colégio Porto Seguro, comentou que ele está, por exemplo, com uma professora lá na Alemanha lecionando os alunos aqui do Brasil. Enfim, a gente tem uma série de comentários e dúvidas interessantes que, infelizmente, o tempo não nos deixou atender a todos. Então, se você perguntou alguma coisa e a gente não respondeu, eu peço desculpas. Dário, pode... Só João, estou vendo aqui um comentário, né, porque agora estou tendo a oportunidade de ler também algumas perguntas ou comentários, do Andrei Genesi. Muito, muito bacana, Andrei, o que você comentou aqui, e bastante em linha com esse case da Marquardt, que ele é da área de engenharia, de P&D, mencionando que hoje, né, o home office estão conseguindo fazer isso de forma bastante produtiva, né? Então, obrigado pelo comentário. É realmente isso. Áreas que são de escritório, vamos dizer assim, P&D, financeiro, planejamento, recursos humanos, jurídico, são áreas que têm uma grande oportunidade nesse momento de realmente trabalhar de forma eficiente fazendo home office. Excelente. Então, Dário, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos estar à disposição, tanto através do e-mail integração@hkbrasil.com, que está na sua tela agora, quanto enviaremos também a apresentação com os contatos do Dário, e ele certamente estará à disposição para atendê-los. Gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa pela falha técnica e os 10 minutinhos de estendimento de agora, mas teremos muito mais webinars que vocês poderão acompanhar. Dário, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, ouvinte. E a gente se vê no próximo webinar de amanhã. Um abraço a todos. Obrigado, João Vitor, Nina. Agradeço vocês, a HK, e agradeço a participação de todos os internautas participantes. Um abraço a todos.